Senhor les continue bendiciendo. Bom dia a todos, que o Senhor continue abençoando nesta formosa manhã. Esse timbre de voz se oye allá. Aqui o eco, eu não sei se esse timbre de voz pode ser ouvido lá. Tu escutas por lá, Charles? Tu ouves daí, Charles? Ouves? Tu escutas? Se oye. Essa é a forma dele. Se ouve. E ele ficava de pé nesses tempos, ou naqueles tempos, em áreas específicas, onde a voz fluía, corria, porque falar para todas essas pessoas, certamente a forma do ângulo, o jeito, eles sabiam disso, por sabedoria divina, certas áreas para que se possa escutar ou ouvir a voz. Já quando vai se entrando na primavera, a primavera vem entrando e já para o verão, a claridade vai se vendo. E assim acontecia, ou aconteceu quando o anjo estava lutando com Jacó. Estava nascendo o dia bem cedinho, raiando a alva, e ele já tinha que ir embora, que partir. E Jacó não soltava. Eu não vou te soltar, não vou te deixar ir até que me bendigas, me abençoes. A bênção que o anjo lançou, jogou em Jacó, tem a ver com o nome. Ele mudou, trocou o seu nome, e aí tinha a bênção então aí. E já depois com a bênção. Já então o anjo partiu, se foi, e nós vimos os diferentes ângulos disso ou dessa ida. Vejam, um ângulo, a ceia das bodas do Cordeiro, onde tem uma festa, uma ceia que está preparada para nós. E também, em um novo dia dispensacional, o povo hebreu também está esperando por esse anjo. Ou seja, que por diversos ângulos, como ele nos disse que a Escritura tem múltiplos cumprimentos. Múltiplos cumprimentos a Escritura tem, ele nos falou isso. E por estes dias nós estivemos vendo, por esses dias, como é que a bênção de Deus, que ele ia repartir ou impartir, dar lá no Jardim do Éden, quando ele estava provando os seus filhos, ou seja, Adão e a Eva, provando-os. Eles tinham de esperar que a árvore da vida se fizesse carne, para poder comer dela. Vejam como é que agora nós estamos regressando. Isso foi na quarta-feira que nós falamos. Na quarta-feira ou na quinta-feira falamos disso. Deus esteve nos mostrando tudo isso. Mas vejam vocês como eles tinham de esperar. E isso. Se Eva tivesse esperado um pouquinho mais e esperasse que Adão recebesse a revelação, consequentemente estaria a palavra, a árvore da vida estaria em carne, ela teria obtido conhecimento de quem era o diabo. E certamente o conhecimento de quem era Adão. Ao não esperar, ela não soube discernir, fazer o discernimento entre o bem e o mal. Depois, se soube que estavam nus, e aí sim ela soube discernir, mas da forma incorreta, e não da forma correta ou certa. E aí eles caíram da vida eterna. Vejam que neste tempo, ao estar comendo da árvore da vida, nós podemos identificar quem
é esse que o irmão Branham fala. De quem é esse que o irmão Branham fala na página 256 do livro dos selos? Porque já ao ele cumprir essa promessa, os escolhidos já estão escutando, obtendo a revelação de quem ele é, a revelação de quem é o Filho do Homem com seus anjos. E aí poderão discernir da forma correta, da forma certa, quem é o Senhor em sua vinda e quem é o anticristo, o homem de pecado. Porque quando diz que o inimigo vem como um rio, porém, diz que o Senhor levantará a bandeira contra isso, do anticristo, contra o anticristo. E é por isso que aqueles que não têm conseguido, não têm podido ver e não recebem essa revelação, quando vem ou vier esse tempo de tentação, a hora da tentação, a era de Filadélfia fala disso, então fazem a mesma pergunta que fizeram para Pedro: tu és dentre eles ou tu és deles? Não, eu não creio nesse aí. Ou porque não tem a revelação de quem ele é. Não. Tudo bem. Podes continuar pregando, podes comprar, e aí já estão recebendo a marca da besta, sem saber dela, sem saber disso. Por quê? Porque eles não poderão identificar pela revelação quem é a manifestação de Deus neste tempo final em carne humana. Vê que simples isso. E então pegam a palavra que trouxe o mensageiro e trouxe o nosso irmão Branham, o precursor da vinda do Senhor, o anunciador, e a interpretam da sua maneira, com o seu intelecto, do seu jeito. E aí pode ver aí que quando Deus está realizando aquilo que Ele prometeu, então, como eles têm esse conhecimento no intelecto, intelectualmente não podem identificar. E a primeira coisa que dizem é: isso é do diabo, isso é Beelzebul. E veem que Deus está realizando, fazendo certas coisas e que está cumprindo aquilo que ele tinha prometido em uma grande carpa catedral, e veem um povo se santificando. Não, isso não pode ser assim. E até mesmo lá, Janes e Jambres fizeram milagres por lá, e também fizeram milagres este e o outro fizeram milagres bons. Então, não chamaram Jesus de Beelzebul, e que pelo dedo de Beelzebul ele expulsava demônios. É a mesma coisa, para justificar a sua incredulidade. E pegam a palavra, e a primeira coisa que dizem é não. Não fiquem preocupados, não tem que deixar de usar roupa de homem, as mulheres. Não tem problema nisso. Não, podem se pintar todas como querem, isso não tem problema, pode se pintar à vontade. Vê? Começam a interpretar o que foi falado e que está incorreto e errado diante de Deus. Agora tem um povo, existe um povo que está olhando para essa meta de cruzar o Jordão em seco, preencher os pré-requisitos que têm que ser preenchidos, as cláusulas que tem que preencher ou cumprir, porque o que nós desejamos é ir embora daqui, ir-nos para a ceia das bodas do Cordeiro. E Deus é tão meticuloso que ele começa pelo ABC, abecedário, porque começa com o A e começa mostrando como
nós devemos nos conduzir ou andar na casa de Deus, no lugar santíssimo. Ele não nos julga e diz, eu vou enviar o juízo porque olha como esses rapazes estão. Não. Ele, então, nos mostra pela sua palavra como nós devemos estar ou ficar na sua casa, nesse lugar, ou seja, no lugar santíssimo, onde Ele está, onde está a presença de Deus, e Ele nos mostra, isto é assim, como vocês têm que estar aqui, desse jeito. Em cada lugar, tem lugares onde se tem uns pré-requisitos para se entrar. Por exemplo, há lugares onde tu não podes entrar com shorts, ou sem sapatos, ou tem vezes que tu não podes entrar com chapéu, vê? Tem uns pré-requisitos. E quanto mais no lugar santíssimo do templo espiritual. É por causa disso, ou por isso que aquele que não segue esses pré-requisitos não pode estar aí ou ficar aí. Então já acontece, fisicamente já se vê e se cumpre. No comum, no normal entre o povo, você já pode ver então pessoas que então se distanciam, se afastam. Agora, tudo que se está cumprindo é a realidade, é o real, e cada vez vai se marcando mais, ficando mais marcante essa realidade. Cada vez vai chegando mais e mais e mais e mais aquilo que é real, aquilo que seria nesse tempo, a realidade disso, mais real. E podem ver que não, assim, dessa forma, desse jeito, eu não vou ficar aí ou estar aí. Então vão embora. Vão embora tal como se foi Judas Iscariotes se foi. Ele escutava tudo o que se estava falando, mas chegou um ponto onde diz aí o irmão Branham que ele não passou. Já saiu o sol. Ele fala que é na mensagem já saiu o sol, que o irmão Branham fala, ou a outra mensagem. A outra, eu não sei se em almas encarceradas ou presas que fala disso. Depois vocês procuram essa parte onde Judas chegou até um certo lugar, um certo sítio, mas depois se foi. Já vai comentar, vai ficando comentar com as pessoas onde Jesus está, quem ele fica comentando isso, quem ele pensa que Jesus é. E vão se unindo pessoas e juntando pessoas para realizar essa obra que ele tinha que fazer, entregar o mestre, entregar a palavra. Agora vejam vocês que no lugar santíssimo, na casa de Deus, é o lugar onde estão esses dois querubins. Olhem. Em uma mensagem, o irmão William nos fala que a proteção que o povo de Deus tem é sob ou debaixo dessas asas. E, olhem, que até os arcanjos, olhem aqui, na mensagem debaixo das asas dos querubins, Deus não fala que Ele nos cobrirá com a sua fala e que debaixo das suas asas estaremos assegurados ou seguros. Agora veja como o Filho do Homem vem com seus anjos, com os 2 querubins, vem com as 2 oliveiras, e debaixo das asas do sol de justiça de Cristo, vejam vocês, nas suas asas trará salvação. E entraremos e estaremos seguros debaixo do ministério, sob o ministério das asas de Jesus Cristo. Se é debaixo do ministério, tem que ter um instrumento. E tudo isso é para onde? Para o lugar santíssimo. A direção. Aí é onde Ele nos cobre com as suas asas, debaixo dos ministérios dos 2 querubins, sob os ministérios de Moisés e Elias. E tudo fica debaixo das asas dos 2 querubins, no lugar, o quê? Qual lugar? Santíssimo. E do meio dos 2 querubins de madeira de oliveira estará a arca do pacto. E estão os 2 querubins de ouro, e tudo está. Está tudo. Debaixo do quê? Debaixo desses 2 querubins de madeiras de oliveira cobertos com ouro. Debaixo disso ou deles está esses 2 querubins de ouro. O propiciatório. Agora, olhem.
E tudo fica debaixo das asas dos 2 querubins. Em qual lugar? Santíssimo. E do meio dos 2 querubins de madeira de oliveira está a arca do pacto. E estão os 2 querubins de ouro. E tudo está tudo. Vejam, os 2 querubins de ouro representam no céu a quem? A Gabriel. E a quem mais? A Miguel. E até mesmo... E ainda os ministérios de Miguel e Gabriel estarão debaixo das asas dos 2 querubins de oliveira. Até mesmo os 2 ministérios de Gabriel e Miguel. Olhem isso. Até mesmo, até esses 2 ministérios de Miguel e Gabriel estão debaixo das asas desses 2 querubins de madeira de oliveira, cobertos, forrados de ouro, porque esses são os que estão aí em cima do propiciatório. Agora, olhem a proteção que Deus tem neste tempo para os filhos de Deus. É tão grande, tão grandiosa essa proteção que quando entendamos completamente, inteiramente esse mistério, e já estamos bastante adiantados nisso, aí voltaremos a ser como no princípio e no início Adão era, porque fé é revelação, é conhecimento. E quando ele disse aí na página 254 dos selos que esse grupo possa colocar bem a palavra, isso já é adoção, isso já. Hoje podemos falar algo a respeito disso, o qual ele... Chegou o momento onde você pode ver que ele deixou sobre isso, talvez deixar de falar abertamente disso que aconteceu no Monte da Transfiguração, senão que ele deixou isso bem selado, fechado, mas em algumas mensagens ele falou certas coisas, nas quais nós vamos ver um pouquinho mais sobre elas, disso que aconteceu lá, e o porquê, o motivo de que Jesus pôde dar a sua vida, na qual ele disse, disso ele falou, ninguém me tira a vida, eu a ponho por mim mesma para voltar a tomá-la. Era um homem adotado e tinha que fazer esse sacrifício na carne, não no corpo glorificado que ele recebeu. Agora olhem, nesta mensagem, que ele pregou umas palavras para Bucaramanga, Colômbia, no dia 30 de janeiro de 2009. Eu não sei se foi pelo telefone ou foi estando lá mesmo, deve ter sido lá mesmo. Bom, diz aí. Pela linha telefônica que fala aqui, diz. O reverendo William Branham, ao falar da terceira etapa, também diz que essa etapa virá ou chegará quando o tempo de redenção já tenha chegado no seu fim, no seu final. Mas haverá uma grande manifestação do poder de Deus e isso será no meio da sua igreja. Já o tempo para a redenção terminou, acabou-se. O tempo já não é mais, Apocalipse diz aí, e ele escreve aí de redenção, ele diz aí de redenção. Então já vemos como essas escrituras tiveram se cumprindo e se tornaram, vieram a ser a realidade dessas escrituras do livro de Apocalipse, o real, onde esses símbolos e visões que foram mostradas para João, ninguém entendia o que isso significava, mas quando Deus o traz à vida, esses símbolos e visões os traz à vida e Deus começa a cumprir isso que foi revelado lá, ou aí, da vinda do anjo forte, com o título de propriedade, com o pé direito na terra e o esquerdo sobre o mar, ou o esquerdo sobre o mar e o esquerdo sobre a terra.
Quando se vê tudo isso, todas essas coisas, aqui os seres humanos estiveram trabalhando para a construção de uma grande carpa catedral e estão recebendo o cumprimento dessa promessa, como ele o prometeu no livro do Apocalipse. E quando Deus está cumprindo, então, as pessoas podem olhar e dizer, mas não, uma coisa tão grande ou grandiosa está se cumprindo, ou diz que se está cumprindo nesse lugar, nesse local. Agora, olha, diz o reverendo William Branham que quando os judeus vejam isso, dirão, este é quem nós estamos esperando. Toda obra que Deus realiza, faz no meio da raça humana, Ele sempre a faz através de seres humanos. Deus não pode fazer uma obra que não seja através de carne humana. Depois que Jesus ressuscitou, ele continuou realizando, fazendo a obra, mas já não era Jesus, era Pedro e os apóstolos. Não podia continuar realizando, fazendo a obra no corpo glorificado. Não podia. Por quê? Isso seria quando ele estabelecesse o reino do Messias. E como todavia ainda faltavam 2000 anos para chegar nesse cumprimento, pois então ele voltou, continuou operando através de carne humana. Qualquer um poderia dizer, mas se Jesus tem um corpo glorificado, por que ele mesmo não ficou de pé no dia de Pentecostes e pregou essa poderosa mensagem? Pois vocês sabem uma coisa, ele ficou de pé no dia de Pentecostes. Claro que sim, pois ele estava em Pedro. Se ele estava em Pedro, mas não queriam olhar para Pedro. E então agora não querem olhar o instrumento que Deus tem, quando já está cumprindo Deus o que Ele prometeu, que aí me veriam de novo e estão esperando que Ele volte com seu corpo glorificado e depois para acúmulo, colocam Ele para morrer ou morrendo outra vez de novo. Isso verdadeiramente, isso é uma pessoa assim, desse jeito. Eu não sei onde ela está posicionada, onde foi que ela escutou, se é que ela escutou algo, alguma coisa. Porque isso dá vergonha que uma pessoa que leve tempo na mensagem fale uma coisa dessas ou como essas. Mas vejam como interpretam mal a mensagem e como não esperaram esse tempo que se tinha de esperar para ver que essa árvore da vida se fizesse carne e falasse e desse a revelação de quem ele é, porque ele diz que o Messias se apresentará, ele mesmo se apresentará ao Messias. É a primeira coisa que dizem, agora ele se fica pensando, se achando que é o Messias. Não é que ele acha que é o Messias, ele é o Messias. Ele disse que viria pela sua noiva, ele disse que se revelaria para a sua noiva, pois é isso que ele está fazendo. Mas como não podem ver, não podem crer, então dizem que esse é Beelzebul, esse é um impostor. Ele pegou a carpa e tomou para ele, pois se é dele, não, que ele vem, ele não era ele quem teve a visão. A visão de quem deu foi o profeta para o precursor, e esse poderoso arcanjo nos trouxe as boas novas, as notícias de que se estava chegando no tempo ao cumprimento dessa promessa, que a igreja noiva teria esse filho prometido, cumprindo essa escritura, essa palavra. E os escolhidos tinham então que ver onde, que era no meio da sua igreja, porque era um entre eles, um deles. Tinha que conhecer a sua família, seu pai, sua mãe, seus irmãos, e todas essas coisas para que quando se estivesse cumprindo, então fosse algo comum, normal entre o povo e o povo. Podia entender-se um com o outro, podiam se entender e poderíamos ter essas reuniões desse tipo, assim. Vejam vocês como a forma Deus a cumpre a forma em simplicidade, em singeleza. Não, quando ele vier, ele vai pegar posse, vai tomar possessão novamente da carpa. Como se Deus não como que Deus tivesse esquecido uma obra tão grande e venha alguém e usurpe a carpa dele. Por favor, isso aí não tem nem... Parece então que esse homem é mais poderoso do que Deus.
Pois você sabe de uma coisa, esse homem junto com o povo é mais poderoso que o anticristo, com o homem de pecado, que o reino das trevas e que todos eles juntos também. Assim que poderão dizer o que queiram dizer, mas nós já sabemos onde está a palavra encarnada neste tempo final. E podemos identificar ao anticristo, ao homem do pecado, ao incrédulo, ao fato, ao louco, ao manufaturado. Olhem a revelação que Deus nos tem dado. Agora podemos identificar todos eles, mas quando nós nos olhamos, ai que coisa, isso aqui é da noiva. Tu és da noiva, tu és daquele que Deus prometeu que estariam recebendo em uma grande carpa catedral o ensinamento, a fé de rapto. Também identifica aos que são os escolhidos, eleitos de Deus. O irmão certamente, William, certamente dirá, estes rapazes, graças Senhor, porque estão recebendo o que eu lhes disse na minha mensagem que eu trouxe e do qual agora estão recebendo recebendo essa bênção de receber aquele de quem falou o precursor, de quem eu disse e falei que nasceria a igreja. Estaria no meio dela, da igreja, porque ele vem anunciando, tal como anunciou a primeira vinda do Senhor. O arcanjo Gabriel anunciou a primeira vinda. Tocastes a trombeta na primeira vinda, anunciarás a segunda vinda. Ele veio anunciando isto que está acontecendo hoje. Ele veio anunciando o que vocês estão vendo e ouvindo. E é por isso que identificamos e podemos identificar todos os grupos. É por isso que não podemos ser enganados. E isso é o que, vejam, de outra forma, então outro grupo diz, não, é por isso que os escolhidos não serão enganados. Não estão percebendo que estão sendo enganados. Eles estão sendo enganados e se seguem a uma mulher, é muito pior ainda. Porque lá seguiram a Jezabel. E tem um escrito que ele dizia que quando se afastam de Deus, o homem que se afasta de Deus, algo assim, fala algo assim no escrito, termina escutando a voz de uma mulher. O que lhes falta é que eles vistam saias, diz o irmão Brana, ministro nos púlpitos, diz o que falta é que eles coloquem saias, se coloquem saias. Olhem, as coisas estão acontecendo na frente da humanidade, diante de seus olhos, e se nós colocamos mais intimamente, pois no meio do povo que recebeu a mensagem, tudo está se cumprindo de uma forma tão simples que olhem o que ele diz aqui. Deve estar em um dos estudos. 2023, no final aí, no fim se falou disso. No fim de 2023. Porque diz, este é o que nós estamos esperando. Porque diz, este é quem nós estamos esperando, porque esse anjo forte que desce do céu, que é o anjo do pacto, o mensageiro para Israel, que deu a lei para o povo hebreu, agora virá a sua igreja, e o vão ver vindo a sua igreja no tempo do fim, no tempo final, na plena manifestação chamada de a terceira etapa. E haverá no tempo final uma carpa catedral gigantesca que foi vista pelo reverendo William Branham, onde ele viu a coluna de fogo se colocando, se posicionando no pequeno quartinho. Portanto, aí deverá estar o instrumento que ele estará usando nesse tempo. Deve estar aí. E aí também estará o nome de Deus aí. Se está realizando, fazendo a obra neste tempo, no qual o irmão Branham estava vendo aí nesse tempo, pois ele diz que tem que ter um instrumento, tem que ter um véu de carne, ele diz, um ser humano para ele poder obrar. O que é que se ele vai vir cumprir tudo isso? Olhem, eles vão vir, claro que eles vão vir na ressurreição, mas isso já será depois de que toda essa manifestação se tenha realizado ou feito no meio da sua igreja. Quando o irmão Branham desceu, ele estava olhando e já estava, tudo já estava acontecendo, diz, muitas mensagens, até mesmo sem o irmão Branham descer e o anjo descer.
Então não tinha acontecido a ressurreição todavia ou ainda. Então, para justificar a incredulidade, não, é que também o diabo faz milagres. Para justificar a incredulidade. Vai chegar um momento onde tudo vai estar acontecendo na fila, a cura e todas essas coisas, e vão dizer que isso é do diabo. Olha que eu estou falando isso para vocês. Não vão crer. Agora, se houver pelo qual, todavia, ele vai esperar desse grupo, ele vai esperar. Porque nós não desejamos que ninguém fique na grande tribulação. Que Deus desperte. Se for um, então que brevemente acorde esse um logo, desperte ele logo. Mas qualquer um dirá, mas qual é o afã? Olha, nós não vamos embora daqui sem esse um. Qual é a pressa, né? Olha o importante, o que é um filho escolhido de Deus. E se esperará o tempo que tenhamos de esperar ou tenhamos que esperar. Desejamos que todos vejam. Mas tem um programa. Desejamos que fossem todos, mas tem um programa e não podemos ir além desse programa. Diz aí também estará o nome de Deus. O reverendo William Branham também diz que por aí pela página 26 ou a 40 do livro de citações, que se será, porque se for isto que Deus começará a revelar ou dar a conhecer o seu nome de uma nova forma, de um novo jeito ou maneira. Isto tudo é simples, mas porquanto Deus o selou isso, então não pode ser concebido pelo ser humano até que Deus abra esse mistério. Então todos podem dizer, mas isso é muito mais simples do que eu estava imaginando ou pensando. E outros dirão, não. Isso é tão simples que não pode ser assim. Isso tão simples não pode ser. Não pode ser isso tão simples. Então, se é simples, dizem que não pode ser. E se é complicado, dizem que não. E se é muito complicado, também não pode ser assim. O incrédulo é incrédulo. Apresentem-se as coisas para ele de uma forma simples ou de uma forma complicada. Não se pode satisfazer a um incrédulo. E por mais que tu busques ou procures com a sua astúcia, o inimigo não tem forma de debater com o incrédulo. Porque te tiram por aqui algo, te tiram por lá outra coisa, e é melhor deixá-los. É por isso que ele lhes disse, deixa-os aos bebês pentecostais. E ele subiu até onde? Até lá em cima. E aí sim tem crentes aí. Aí sim se tem. Tem o creme, ou seja, é um ditado. Esse aqui é só o creme, é o creme. Ou seja, assim, numa forma de elite, a pura nata. Vê? E tem que deixá-los a estes incrédulos. O incrédulo é incrédulo, apresentem-se-lhe as coisas de uma forma simples ou em forma complicada. Se não for de uma forma simples, eles dizem não, isso está muito complicado para entender. Eu não posso crer nisso, nem posso entender isso. E se é apresentado de uma forma simples, isso aí tão simples não pode ser assim. Vejam a forma simples onde estava o nome de Deus em um véu de carne chamado Jesus. O nome Yeshua. E vejam, muitos não creram, principalmente os líderes dos líderes religiosos do seu tempo não creram, nem perceberam que o nome de Deus estava aí. Mas isto mostra que tem que ser por revelação divina. Tem que ser que o Espírito de Deus lhes abra o entendimento das pessoas para compreender, e quando Deus é quem obra ou opera, então a pessoa diz, tão simples que é, eu creio nisso com toda a minha alma. Porque o crente vê muito mais além, ou seja, vem por revelação, pela fé. Porque fé é revelação que Deus está realizando e fazendo hoje. Por isso, essa escritura sempre nós lembramos dela.
Te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e dos entendidos e as revelaste às crianças. Sim, Pai, porque assim te agradou. Mas vejam o que diz depois aí: todas as coisas me foram entregues pelo meu Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho o queira revelar. Isso é o que está acontecendo hoje. A vós vos é concedido conhecer o Filho, o Pai, ao Espírito Santo, em carne humana neste tempo final. Porque para vós é essa bem-aventurança. Bem-aventurado vossos olhos porque veem, vossos ouvidos porque ouvem tudo que os profetas falaram, profetizaram, apontaram, assinalaram, e agora termos bem pertinho, que a gente pode rir um para o outro, chorar, comer, podemos saudar-nos e podemos compartilhar na casa de Deus, no lugar santíssimo, as bênçãos contidas debaixo dessas asas poderosas desses dois querubins de madeira de oliveira, porque estamos bem protegidos. Estamos protegidos debaixo das asas do Onipotente, debaixo das asas de Moisés e Elias, debaixo das asas do José do último dia. Amém, Senhor? Hoje é o dia do cumprimento dessas Escrituras. Hoje é o dia de ver o lugar santíssimo, de ver a glória de Deus, de ver onde é que Deus está manifestado, de onde Deus está falando aí. Lá o povo não podia entrar lá, não podia ver de onde saía a voz de Deus. Hoje já estamos vendo, de cima do propiciatório, no meio dos dois querubins, debaixo das asas protetoras do Senhor. Moisés e Elias. O Senhor na sua vinda, Apocalipse 19, Apocalipse 11, Apocalipse 10, todas essas escrituras hoje as estamos vendo sendo cumpridas no meio da casa de Deus, no lugar santíssimo. A casa de Deus é o lugar seguro. Onde? O lugar santíssimo. Os outros lugares já não, Deus já não está. Já fora do lugar santíssimo. Já Deus não está. Laodiceia está morta. Tem confusão por lá. Foi o que vinham aí com esse lunático. Eles tinham aí com esse lunático, filho dessa pessoa, na qual não puderam tirar esse espírito dela. Tinha uma confusão aí. O Senhor não estava aí. Bom, é uma bênção estar protegidos debaixo das asas protetoras desses dois querubins. Não saia debaixo dessas duas asas, mantenha-se aí debaixo delas. Como quando chove ou está chovendo, e você pode ver as diversas aves, onde elas se metem, metem as crias debaixo das asas. As aves metem as suas crias e tu vês elas, já seja uma águia, uma pombinha, uma galinha, um galo. E tu vê ela assim bem inchada, está bem grossinha, parece que está grande aqui, ela tem seus filhos aí debaixo dela. Parece que está inchada por essas duas poderosas asas, porque eles têm todos os seus filhos aí debaixo dessas poderosas asas. E aí aqui está essa escritura do livro dos selos, da página 254. Moisés e Elias, os escolhidos, ele escreve aí. Quando esse grupo possa colocar bem a palavra, Moisés e Elias, e aí os escolhidos, que formosa escritura escrito. Deus os abençoe, Deus os guarde e continuemos protegidos. Continuamos protegidos debaixo das asas dos dois querubins, debaixo das asas do protetor. Quem? De Deus. Deus. Eu creio que aí faltava aí em almas encarceradas, entonces. É em almas encarceradas, então. Você diz, Judas, seguro,
Você diz, Judas, certamente Judas, lembra-se, ele era muito religioso, mas ele não pôde chegar até o fim, até o final com a mensagem. Ele podia aceitar uma parte dela, mas a outra parte ele não tolerava, não suportava. Não toleram agora que ele mesmo se apresente, não toleram. Isso dá um choque neles, choca eles. Isso, eles rugem os dentes com isso. Dizem, como é que pode ser possível Eles podem aceitar a sanidade e semelhantes coisas, eles podem aceitar a cura e semelhantes coisas, mas quando se trata de Deus falando esquilos à existência, então é muito profundo para eles isso. Isso não pode ser. Esse foi Judas. O seu espírito pode viver até esse ponto, até esse momento, mas ele já não pode continuar mais adiante, seguir em frente. Vê, esse espírito não pode seguir. Ele chega até aí, não pode continuar. Chega até aí. Quando se fala, repete rápido. Quando se fala de corpo novo, quando se fala de uma transformação interior, quando se fala do abecedário, ou seja, eu fui lá para trás, quando se fala de todas essas coisas, ele não pode seguir nisso, ele não entende essas coisas. Mas os escolhidos sim entendem muito bem isso, porque nós vamos direcionados para isso, para a perfeição, para isso nós vamos. Bom, agora sim, nos vemos, Deus abençoe, Deus nos guarde e até... Agorinha mesmo, se Deus quiser, que estaremos protegidos, que estaremos reunidos na atividade, protegidos debaixo das asas do Onipotente. E entre parênteses, Moisés e Elias. Vejam, tudo está aí debaixo. Deixa eu ver algo aqui. Tinha algo também que poderíamos falar, mas creio que com o que nós falamos hoje, nos desviamos um pouquinho, tal como aconteceu naquele dia, e naquele dia uma das coisas que depois eu anotei, aí foi porque eu voltei lá para trás, que é a fé de rápido. E lá, o que em continuidade iria dizer é de não ficar, que se o mundo soubesse que ser humano, que pessoa que pessoa tivesse ou teria a fé de rápido, ele não ficaria na frente dele, como falou o irmão Branham sobre Enoque. E por aí é que se ia falar de algo aí, porque ficar de frente ou confrontar alguém assim, porém, se segurou um pouquinho isso aí, o Espírito de Deus segurou isso, esse detalhezinho aí, o qual já se esteve falando dele por esses dias, mas a forma que iria se falar aí talvez fosse assim muito aberta, mas vocês já sabem e têm conhecido todo esse mistério da adoção, o qual é o que vocês estão obtendo no topo do Monte de Sião, a adoção no Monte da Transfiguração atualizado atual. Porque estão no lugar correto, onde estão os elementos nos quais Deus, através deles, está dando essa fé de rápido. Aí estavam Moisés e Elias. Aqui está Moisés e Elias. Ali estava Pedro, Jacobo e João, vejam. Estava Jesus, quem estava sendo adotado. Ou seja, que tudo o que nós vimos lá diz, Scofield, que aquilo era um ensaio, uma amostra daquilo que seria neste tempo, na vinda do Senhor. E tudo isso debaixo da proteção das asas. De quais asas? Das asas desses dois querubins. É por isso que você vê que no templo de Salomão, então foram acrescentados esses dois querubins que não estavam antes.
Porém, se já tem dois aí, por que tem que colocar dois querubins de madeira de oliveira? É como que é uma coisa... Vão meter madeira aqui, então, para cobrir ou forrar com ouro, mas por quê? Uma revelação tão grande que aí estava dando Deus através disso que se estava fazendo, realizando aí no Templo de Salomão. É a revelação que hoje estão vendo e estão compreendendo o porquê, o motivo disso. Se não estivessem, para falar mais claramente, se não estivesse como nós falamos com feijão com arroz, falando feijão com arroz, se não estivessem esses dois querubins de madeira de oliveira no Templo de Salomão, eu não estaria hoje aqui. Tão simples assim. Amém. E qualquer um dirá, mas quem esse pensa que é? Nós estamos falando claramente, bem claro. E estamos falando e mostrando pelas Escrituras tudo o que ele prometeu que seria ou aconteceria nesse tempo. Ele disse que ele mesmo se revelaria, ele disse, e cada vez vai se revelando mais e mais. E tanto é assim que aí nessa manifestação grandiosa que o povo hebreu dirá, este é, mas a igreja noiva já faz tempo que ela falou que este é, e eu não vou te soltar até que nos abençoes com a transformação. Lembrem-se que houve um que foi primeiro no meio da igreja, o qual ele deu sua vida lá, e foi Estevão. Tem um lugar onde ele fala, mas já se nós entramos por aí, houve um primeiro, diz o irmão Branham, o irmão William, e foi Estevão. E haverá um último. E vejam, esse último somente estará ou ficará 3 dias e meio. Dos mensageiros que se foram, nenhum voltou nos 3 dias e meio. E já isso... E podem dizer, não, é que quando ele vem ou vier, ele vai morrer em 3 dias e meio, em 3 dias e meio vai ressuscitar. E aí já enquadra a incredulidade deles e enquadra-se a teologia deles, fica enquadrado. E coloca a vaca lá em cima, comendo e põe isso aqui. Fazem um reboliço nisso e depois dizem, mas o que foi que eu falei? Porque é algo tão inconcebível à mente humana. No tocante a essa parte da incredulidade, no tocante a isso, mas também para eles veem que Deus, aquilo que Deus está cumprindo é inconcebível para eles. Vê que por onde quer que for, não vai enquadrar neles ou com eles, mas para nós sim. A nós sim, porque nós somos esse grupo pelo qual ele deixou. E ele tinha dito, repassem, revisem a mensagem foi dada, tudo está aí. Por quê? Porque ele mandou revisar, repassar. Olha, ele deu um tempinho, 2019, 2020, 2021, por aí. Lhes deu quase 3 anos, lhes deu um tempo para que quando Deus estivesse realizando, fazendo essa promessa, estivessem bem empapados, bem cheios. E é isto que tu disseste na tua palavra. Porém, eles tangiversiam as coisas e ele diz, não, ele mandou apenas revisar, repassar. Eles ficam com a revisão ou com o repasso e não passam para fazer o exame, para receber o exame. Que sigam revisando, repassando. E nós estamos com toda essa mensagem, dando a conhecer e mostrando pelas Escrituras o cumprimento delas. E vejam a base, o fundamento é a mensagem do reverendo William Branham e a mensagem do nosso irmão William. O que ele fica de pé aí lendo, essa é a mensagem. Por quê? Porque ele não tem mensagem, pois a mensagem é ele. Por quê? Porque ele é o cumprimento dessa palavra. Portanto, aí está a sua mensagem. Amém, 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 amém. Qual é a sua mensagem? A sua presença. E no que é que ele se baseia? Em tudo que ele está lendo, naquilo que Deus estaria cumprindo no meio da sua igreja. Essa é a sua apresentação.
Ele se apresentará a ele mesmo. O que foi que Jesus fez lá? Ele não falou, bom, hoje se cumpriu esta escritura, sou eu e tudo isso, todas essas coisas. Ele pegou o livro do profeta Isaías, o que ele fez? Foi para a escritura daquilo que tinham falado dele, e a leu. E quando la lê, essa palavra está e quando ele a lê, essa palavra então está sendo vivificada, sendo cumprida nele. E é por isso que ele podia dizer, hoje se cumpriu essa escritura na frente de vocês. Ele já não tinha que falar mais nada, coisa alguma. Ele foi e se sentou. Diz que todos na sinagoga estavam com os olhos fixos nele, vê? Olhando para ele, vê? Porque o que ele estava falando lá era o que eles tinham falado dele. E quando essa palavra torna-se cumprida ou vem a ser cumprida, já então podiam dizer, mas é que ele nunca anda com algo em cima dele. Tem um lugar onde ele fala isso. Que não viam Pedro com a Bíblia. Eu creio que até comentaram isso, mas esse aí anda com o celular. Eu não vejo com Bíblia, mas vós sois cartas lidas, epístolas lidas, ou seja, podiam dizer, nós temos os rolinhos, pergaminhos, como falava o irmão Brana, que aí falava, o sumo sacerdote dizia, e todos eles diziam, nós temos os rolinhos da Escritura, os pergaminhos da Escritura, temos a Isaías, a Jeremias, temos aqui os rolinhos, eu tenho os rolos, os pergaminhos, mas eu tenho o que esses rolinhos ou pergaminhos dizem. Eu tenho comigo, podia dizer Pedro, a isso que eles falaram. O que tu tens aí, nós o temos no coração, na alma, o temos andando junto com a gente. Ou seja, do que te vale ter? Qual a validade de ter a mensagem se tu não tens o cumprimento dessa mensagem? Nós temos a mensagem, temos o cumprimento dessa mensagem. Nós temos a mensagem do irmão Brana, temos a mensagem do nosso irmão William e temos o cumprimento dessa mensagem. E nós, quando nós nos identificamos com esse grupo, bendito seja Deus. Aí nós podemos nos ver nas Escrituras e podemos dizer, eu sou um desses, Senhor, que tu prometeste que entenderíamos neste tempo. E tinha dito para Daniel, anda, Daniel, sela isso, fecha isso até o tempo do fim. Os entendidos entenderão. E a pessoa vai se identificando. E já quando nos identificamos de quem somos nós, fique na frente de um filho de Deus de fé de rapto para ver. Esses 30, 40 dias estaremos estremecendo essa terra. Por isso é que ele dizia, enche uns quantos vasos. Comparado com a humanidade, foi na sexta-feira que ele falou, comparado com a humanidade é um pequeno grupo, um grupo pequeno. Mas tudo isso... Ah, sim. Mas tudo isso, vejam, quando se vê por certos ângulos, a pessoa vê todas essas escrituras sendo cumpridas e pode então identificar-se com elas ou nelas, e podemos ver que é pela misericórdia e graça divina que nos foi concedido a cada um de nós, nos foi concedida essa bênção de poder fazer parte desse povo que Deus escolheu para colocá-los neste tempo e poder comer da árvore da vida, poder ver e poder ter esperado que se fizesse carne e não nos adiantarmos. Esperamos com paciência, valeu a pena esperar, porque estamos no tempo certo, correto, com a dispensação correta, certa, no lugar certo, lugar certíssimo, o povo certo, território certo, o mensageiro certo, tudo certinho, porque Deus é certo, é correto, ou seja, que estamos no tempo perfeito para essas bênçãos serem materializadas, serem cumpridas neste tempo final.
Que Deus os abençoe, Deus os guarde e em frente servindo a Deus todos os dias de vossa vida e protegidos aí sobre as asas do Onipotente, debaixo das asas de Moisés e Elias. Não saia daí. Mantenha-se aí. Vão vir provas ou provações, vão vir lutas, vão vir tentações. Mas não tire o seu olhar do lugar santíssimo. Não tire o seu olhar das promessas. O mundo tem muitas tentações. O mundo oferece muitas coisas. Deus oferece algo melhor. Deus oferece um reino de paz, de amor e de felicidade. E para esse reino é que nós estamos indo. Assim que Deus os abençoe, Deus os guarde e até a atividade, a reunião das 10. Que Deus os abençoe.